A minha função nessa palestra vai ser muito mais mediar do que apresentar qualquer coisa, exceto o contexto inicial, apresentar, para quem não conhece, as pessoas que estão do meu lado, e lembrar o contexto que esse ano a gente decidiu dividir a GCB em duas, né? A GCB Investimentos, que cuida das partes mais tradicionais e antigas da GCB, que é a parte de consultoria, a parte de gestão de investimentos em renda variável, em bolsa, e a parte de originação de crédito e captação de investimento para as operações de crédito. O Paulo toca toda essa esteira de crédito, tanto a originação do crédito quanto a originação do passivo, para a gente botar nas operações de crédito. E o Xande toca toda a nossa parte que a gente fala de líquidos, né, que é o investimento em bolsa, e o investimento no ELF, a parte que a gente faz de consultoria para os investidores. Acho que o Paulo e o Xande, quase todo mundo aqui já conhece pelo tempo de casa, e a gente trouxe recentemente o Marcos. O Marcos é um executivo de bastante tempo de mercado, ele estava como head do banco digital do Votorantim, e ele vem para tocar a parte de ventures da GCB, que são as nossas fintechs, né, o Adiante e o PeerBR. O grande objetivo dessa mudança, né, é poder separar melhor duas coisas que têm bastante sinergia, mas que são diferentes. Então, você tem na parte de vendas o negócio que o canal é totalmente digital, varejo, o número de usuários na casa de centenas de milhares, e a gente tem a parte tradicional, que aí é atacado, é um serviço mais private, é analógico no sentido do contato ser muito próximo, então tem bastante sinergia, é tudo no final alocar ativo e passivo, mas de modos muito diferentes e exige skills e capacidades muito diferentes. E nesse contexto a gente tem cada vez mais chamado executivos de mercado para liderar outras áreas embaixo dessas e poder fazer com que a gente cresça cada vez mais, tanto na parte tradicional quanto na parte digital. E aí, cada um dos três aqui, eu queria que eles apresentassem um pouco do que eles veem para os próximos 2 anos, o que a gente está fazendo para crescer, para se consolidar cada vez mais no mercado financeiro, ficar mais relevante, gerar mais receita, gerar mais lucro para todo mundo. Então, eu vou até passar aqui e deixar a primeira parte com o Paulo. Com você, Paulo. Boa tarde a todo mundo, obrigado por estarem aqui. Para a gente uma honra muito grande receber nossos investidores, que se tornam amigos, se tornam parceiros, os contatos institucionais que a gente faz ao longo do caminho, que também estão aqui para prestigiar, para ver o que a gente está fazendo, e também não deixa de ser um momento de gerar negócio, né? Porque a gente sabe que a vida de todo mundo é muito corrida, todo mundo tem suas prioridades, então como GCB a gente também tenta criar esses momentos que são produtivos, que possam ser interessantes para todo mundo que está aqui presente e usar desses momentos para fazer negócio. Como o Gustavo já comentou, acho que um ponto que a gente veio trabalhando bastante desde no final de 2022 e 2023 a gente usou para consolidar, foi que ao longo da história da GCB a gente fez bastante coisa, mas tudo que a gente fez estavam ligados principalmente a 2 pilares. Um deles era uma consultoria de investimentos, uma consultoria de valores imobiliários, que começou com o Gustavo ali no Family and Friends, fazendo aquela gestão em renda variável, uma gestão ativa, inclusive, né, com estratégia mesmo. E o outro é operações de crédito, através das nossas securitizadoras, da gestora, enfim. Então, tudo que a gente fez ao longo do tempo se ramifica desses 2 macros. Nada fugia disso e tudo dentro de casa, para nós que estávamos no dia a dia, era muito sinérgico. Mas para quem olhava de fora, via um monte de negócio e não necessariamente conseguiam fazer os links de onde essas coisas se relacionavam. E eu acho que o que a gente se debruçou foi, as coisas estão crescendo bastante, então a gente precisa trazer mais governança, é importante para esse momento. Então foi primeiro consolidar essa divisão ali entre GCB Investimentos e GCB Ventures, que inclusive agora temos o Marcos aqui para ajudar ainda mais no crescimento dessa segunda vertical. E dentro da GCB Investimentos, pegar todos esses negócios que são a GRCB Consultoria, GCB Capital, a securitizadora que vocês conhecem, e transformar isso numa coisa só, onde a gente pudesse ter mais sinergia, gerar mais negócios e tornar mais simples o business em si, né? E
trazendo também, que é um ponto que a gente vai tocar mais para frente, pessoas capazes também de gerir suas verticais. Então, como o GCB Investimentos hoje, basicamente a gente tem 4 unidades de negócios que trabalham de forma independente, mas sinérgicas e com horizonte específico. São elas a consultoria de investimento, onde a gente tem toda a parte de consultoria com atletas, a parte de consultoria a investimentos junto a empresários, enfim, todos os nossos clientes que chegaram até nós e gostavam dos nossos produtos, chegavam através desse relacionamento próximo que a gente sempre buscou ter, esse atendimento um pouco mais private. A gente se consolida nessa parte de consultoria, onde a gente tenta dar ali, no final do dia, oferecer para o cliente realmente e para o investidor produtos bons, produtos de qualidade, e que a gente entende que faça sentido para ele. A segunda é de operações estruturadas, onde a gente faz desde a originação até a estruturação e a gestão de ativos de crédito, de operações de crédito. Foi como começou o nosso business de crédito via duplicatas. Hoje existe o Adiante, que o Marcos vai também falar mais para frente. Então, começo aqui mostrando as sinergias. O Adiante ele é um negócio que veio de algo que já existia dentro de casa, que era essa originação e estruturação de crédito, nesse caso focado em duplicatas, e isso foi se destoando só da duplicata e a gente foi entrando em diversos tipos de ativos. Então, hoje, dentro da operações estruturadas, a gente faz alternativos, que é o que a gente chama essa gama que não é muito comum. Então, a gente está falando de precatórios, a gente está falando de direitos creditórios em gerais, onde é muito importante ter um conhecimento apurado sobre o que se está comprando, para conseguir medir qualidade do ativo, qualidade de garantia, ter uma expertise em estruturação. Eu acho que esse foi um diferencial bastante grande que a gente foi criando no grupo, inclusive impulsionado pelas fintechs, que eram estruturas com regulações ainda não tão claras, inclusive o tema da primeira palestra. E isso fez com que a gente precisasse atentar muito em como estruturar, como colocar isso no mercado de forma certa, né, de forma que fosse realmente produtos que fizessem sentido. Então, jurídico, originação, análise do crédito, gestão desse crédito ao longo do tempo foram expertises que a gente foi adquirindo e hoje é um braço muito forte que a gente tem. E para consolidar esse braço, além do alternativos, agora a gente também, daqui a pouco eu vou falar, mas a gente tem hoje uma área de real estate específica, onde a gente está começando a originar operações para financiar incorporadoras, buscando as ineficiências, né, buscando não dar crédito onde todo mundo dá, buscando olhar o que nenhum outro tipo de instituição, na maioria, gosta, e a gente sente que a gente consegue fazer isso porque a gente tem estruturas internas, cascas regulatórias e principalmente pessoas muito capacitadas para fazer. A gente tem o Xande, que hoje está à frente, que é a parte dos ativos líquidos que a gente fala, gestão ali dos fundos de investimento, GCB Smart. A gente também vai vir com uma oportunidade quântica, uma iniciativa quantitativa, que vai ser falado um pouquinho mais à frente. Nesse viés de tecnologia que a gente gerou via PeerBR e adiante, a gente viu a oportunidade de trazer isso para o mercado ali de equities e de juros, enfim, de bolsa. E então, a gente está com essa iniciativa quântica agora ainda mais apurada com o André, que entrou recentemente na GCB, para focar nisso. E a gente tem a parte do Wealth também, que através do Thiago, que também está aqui presente, muitos de vocês conhecem, que é para trazer essa expertise, trazer oportunidades para os nossos investidores da consultoria nessa sinergia de oportunidades no offshore, estrutura offshore, sucessão patrimonial e ter um cuidado maior ali com o patrimônio completo do cliente, podendo incluir até imóveis, por exemplo, uma consolidação de carteira do dinheiro desse cliente em todos os lugares, não só com a gente, mas em outras plataformas, fora do Brasil. Então, sempre tentando trazer valor para o nosso cliente, a gente foi criando estruturas, mas não são estruturas, principalmente, são criadas do nada, né? São estruturas que já faziam sentido a gente ter e que em momentos diferentes ali da história foi com que essas oportunidades a gente foi colocando de pé. Então, passando aqui um pouquinho para começar a falar um pouquinho das pessoas, né, que é o que move isso aqui tudo.
Eu acho que vou passar rapidamente pela Thalita, o Júlio e pelo Lucas, que também são figurinhas mais carimbadas aqui, quem está sempre com a gente, seja nesses eventos no painel GCB ou naqueles menores que a gente faz no escritório, são pessoas que sempre estão por lá, sempre debatem um assunto específico. Então, a Thalita está à frente do nosso time comercial, com a consultoria. O Júlio toca a parte da originação e estruturação de créditos alternativos. E o Lucas é o gestor dos fundos do Smart Capital, está à frente da AST, é a nossa pessoa, o nosso economista, né, que traz toda essa visão macro e que nos direciona ao que vamos fazer ali no próximo mês, no próximo semestre, de acordo com que o global fala, com que o Brasil fala, Estados Unidos, China, enfim. Então, gostaria de citá-los aqui até para conhecimento, mas dar um foco aqui nas novas pessoas. A gente, nessa nova reestruturação, a gente entendeu que precisávamos trazer mais pessoas com mais experiência de mercado, até porque a GCB já andava e andava muito rápido, então a gente queria pessoas com experiências que fossem capazes de chegar gerando negócio para a gente. Então, o primeiro, citando aqui, até por ordem de chegada, é o Vitor Moura, um currículo excepcional, que está até na tela, não vou discorrer tanto, mas expertise em estruturação de imobiliário, de realmente estar na obra, de entender a dor do incorporador, de ver onde tem oportunidade de spread no crédito nesse financiamento. Então, veio para tocar essa vertical. E depois a Morgana, que veio aí com a caixinha de originação e distribuição, também um currículo vasto e que entende de crédito, entende de filtro, conhece bastante bolso, que tem sinergia. A gente já fazia negócios juntos antes, então sabe bem onde a nossa casa atua e onde faz sentido para os contatos atuar junto com a gente. Então eu queria destacar um pouquinho isso, porque é uma das nossas teses, né, de trazer essas pessoas, consolidar mais as verticais e gerar mais negócio. E trazendo um pouquinho aqui da consultoria, que é falando um pouquinho mais do que a gente espera para os próximos anos, né? E como o Gustavo disse, próximos 1, 2 anos, a gente sabe que as coisas mudam muito e muito rápido, mas basicamente continuar desenhando produtos exclusivos para esse pessoal, acho que foi onde a gente conseguiu se destacar bastante, justamente por essa expertise em estruturação. A gente até brinca dentro de casa que a gente só estrutura o que a gente coloca dinheiro, a gente só coloca dinheiro no que a gente estrutura, então não é para ser um business só de gestão, nem só de estruturação. Os serviços que o Elf agora vai trazer, disponibilizar também para os nossos clientes da consultoria. Então, todo mundo que tiver interesse no offshore, interesse numa estrutura um pouco mais complexa, sucessão, trazer também essa sinergia desses serviços. E, por fim, a carteiras personalizadas, que é onde a gente vê que hoje tem muito sentido, né? Olhar para o cliente, para a dor dele, ver o que ele precisa, o que ele quer, o que ele se sente confortável, ter uma equipe com experiência para explicar para ele e não só jogar qualquer coisa e, de fato, ali montar uma carteira que esse cliente vai ficar satisfeito no longo prazo. Então, isso é um pouquinho do que a gente olha na consultoria. E depois, nas operações estruturadas, que é o nosso business de crédito, real estate é algo que a gente quer entrar bastante forte nos próximos 2 anos, já estamos começando, provavelmente até o final desse ano a gente já tem um CRI lançado de uma operação de financiamento a uma incorporadora, já tem um pipe legal pela frente, onde a gente já está olhando, já estamos no meio do caminho dessas operações. Fizemos nesse ano a primeira operação no agronegócio, que é algo que a gente fazia meio de lado. Dessa vez a gente decidiu mergulhar, então fizemos um financiamento a uma revendedora com garantia em CPR, garantia em terra. Estruturamos uma operação muito boa e vimos onde há oportunidade também, dado que a gente gosta de fazer. Então é um business que a gente quer explorar mais, até pelo tamanho do mercado, né? Distribuição via PeerBR, agora que a gente tem a licença ali a regulação da CVM via 88 e os ofícios circulares para distribuir renda fixa, títulos de renda fixa, isso facilita muito. O PeerBR veio como uma luva para as nossas operações. A gente sempre trabalhou no middle market com operações menores e o mercado tradicional travava muitas vezes a securitização nesses títulos mais conhecidos como CRI e CRA, pelo custo que se emitir esse tipo de título no mercado, e o PeerBR resolveu isso 100%. As dispensas regulatórias que a gente tem no PeerBR permite com que a gente
gente consiga, por exemplo, colocar um CRI de 2 milhões, um CRA de 11 de pé, conseguindo ainda pagar todos os custos da estruturação e levar um yield interessante para o investidor. Então, o PeerBR é algo que tem muita sinergia aqui com a nossa área de estruturadas e a gente quer explorar cada vez mais. A distribuição institucional, a gente sempre teve esse viés de que é importante estar com bons parceiros do lado e fomentar isso. Então, a gente não tem... muitas vezes nós estamos do lado de pessoas que fazem quase o que a gente faz, seja na estruturada, seja no Wealth, mas a gente gosta de estar com gente boa, a gente acha que o mercado é muito grande e quanto mais a gente puder fazer coisas em conjunto e se ajudar, então é uma via que a gente quer olhar muito agora também, continuar olhando e expandir ainda mais. E, por fim, manter essa caixinha de alternativos, que tem muita oportunidade boa, tá do lado de originadores que sabem fazer isso bem feito, explorar essas assimetrias que existem nesse mercado com bastante garantia, com bastante yield para o investidor e trazer esse tipo de produto cada vez mais para o mercado e para os nossos investidores, claro. Eu acho que da minha parte é um pouquinho disso, depois a gente fala mais e passar agora para o Xande para continuar aqui a parte da GCB Investimentos. Bom, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pela presença de todos, pessoal. Vou falar um pouquinho do Wealth Management, que é uma área nova na GCB. De certa forma, a gente começou a estruturar no final do ano passado e nesse primeiro semestre foi um período mais de arrumar a casa, de entender processo, de mapear quem é o nosso público-alvo, com quais plataformas iremos trabalhar. E nesse momento, a gente está num processo mais de expansão e de validação do serviço. Então, em 2023, a gente começou esse processo, né, de fazer o mapeamento, estudar quais produtos a gente vai trabalhar, onshore, offshore, e num processo de formação de equipe, né? A gente começou, basicamente, trabalhando com pessoas internas mesmo, fazendo alguns testes de como que seria feita essa formação da equipe, mas num segundo momento a gente chegou na conclusão que valia a pena trazer alguém experiente de mercado, que entendia de offshore, de uma expertise que a gente não tinha no momento, né, que a gente era muito focado em onshore e basicamente em produtos proprietários de crédito. Então a gente trouxe o Thiago, que eu vou falar um pouquinho mais depois, e nesse momento a gente construiu um processo mais orgânico de estruturação de wealth management mesmo. Então, aqui falando um pouquinho da equipe, hoje o Rodrigo, que está aqui na frente, foi formado em casa, né, Rodrigo? Na própria GCB, é um talento nosso aí. E o Thiago, que tem uma vasta experiência com offshore, nos últimos 5 anos ele estava no Credi Bahamas, ele trabalhava com segmento de ultra-high, alguns clientes dele bastante sofisticados, ex-tesoureiro de bancos, então é uma pessoa que vem muito agregar para a gente em termos de conhecimento e expansão da carteira de clientes para o grupo também. Então, aqui está um pouco dos produtos e serviços do Wealth, né? Como eu disse, a gente trabalha tanto na parte onshore quanto offshore, faz o planejamento sucessório e patrimonial. A gente tem um método também de consolidação de carteira que é bem exclusivo, assim, poucos family offices no Brasil têm, que é via uma plataforma chamada Adepar, que você consegue não só consolidar investimentos líquidos, como também real estate. Então, se você tiver um imóvel, sei lá, uma casa na praia, uma casa de campo, a gente consegue imputar esse imóvel dentro da plataforma e você consegue acompanhar as despesas, as receitas desse imóvel, e aí, se esse imóvel faz sentido na sua rentabilidade no final do dia, né? Então, isso é muito legal. A gente está em um processo de implementação dessa plataforma. É um pouco complexo, porque é uma plataforma americana, então algumas coisas lá fora, aqui no Brasil é diferente. Por exemplo, lá eles usam 360 dias nos investimentos líquidos e aqui a gente usa exponencial 252, né? Então, algumas coisas ali a gente está tendo até que bater cabeça, planilhando, modelando para construir essa implementação. E aí alguns serviços também, que é mais a parte de banking também que a gente vai fazer, que é câmbio, cartão de crédito, toda essa parte que um banco oferece, a gente também consegue oferecer via Wealth.
E agora, falando um pouquinho da Asset, em 2023 a gente começou uma reestruturação em termos de criar um ambiente mais dinâmico, que é proporcionar um modelo de multimesas, que nada mais é do que você criar books separados para os gestores. Então, a gente trouxe 2 pessoas também com bastante experiência, o André Fontinelli, que veio do Bradesco, tocava a parte de fundos quantitativos lá, e o Rafael Orenes, que também tem uma experiência de mais de 13 anos, que veio do Safra, e o André ele vem para tocar um book mais quantitativo sistemático, que ele tem bastante experiência nessa parte de modelagem, de criar sistematização, e o Rafael ele vem mais para tocar a parte de discricionário fundamentalista junto com o Lucas. Então, ambos vão criar produtos agora para 2024, que no caso são 2 fundos multimercados. Um é o GCB Quant Alpha, né? O nome a gente ainda está decidindo, mas provavelmente vão ser esses. Que o GCB Quant Alpha é um fundo com uma vol target de 8 a 9, com benchmark CDI, e o GCB Long and Short Market Neutro é um fundo que vai focar mais em equities, fazer long and short em equities locais, então ele não tem risco de mercado, então é um fundo market neutro que também o benchmark é o CDI. Me apresentando, sou o Marcos Barros, como o Gustavo mencionou, e o Paulo também. Estou chegando agora aí na casa. Estou muito feliz de estar aqui. Assim como a maioria de vocês, super impressionado aqui com o evento também, meu primeiro painel, né? E isso já passa um sinal aí do quão grande é o projeto, né? E como um todo do GCB. E, enfim, meu histórico rapidamente aqui é essencialmente em bancos no Brasil, e trabalhei em bancos americanos, trabalhei nos principais bancos brasileiros, um background muito voltado para crédito, de maneira geral. E nos últimos, até dói quando a gente fala, né, nos últimos 10 anos, eu tive no Banco BV, né, antigo Banco Votorantim, onde eu pude ali liderar, né, toda a agenda digital do BV, mais voltada para o varejo, né. E essa minha vinda para cá, né, tem uma condição muito especial, porque o Bernardinho falou aqui hoje cedo, né, daquele gosto de aspirante, né. Eu que joguei em tantos times campeões ali, como Itaú, Unibanco, Bank of America, tudo isso, né. O BV sempre foi líder de mercado no Brasil, nos segmentos que atuava. Tem sempre um gostinho especial quando eu me deparo com um projeto que nem esse, onde tem essa sede de vitória, essa ambição de crescer, de um projeto que não é novo, né, mas em especial do grupo GCB, mas em especial aqui das fintechs, está nascendo, né? Então tem significado especial para mim nessa fase de carreira, poder trazer experiência aqui e tocar esse tipo de projeto tão interessante, tá? Eu vou falar um pouquinho então aqui do que são as fintechs, que a gente chama aqui internamente do braço digital, né? E de varejo do grupo GCB. Então é uma avenida diferente de crescimento e de expansão, mas que nasceu, né, dentro do DNA, né, de mercado de capitais, do mercado de crédito, que eu acho que é uma construção muito interessante que foi feita até agora, e as fintechs elas vão nada mais do que dar mais potencial de crescimento para o grupo como um todo, né? Os vídeos já apresentaram bastante aqui a ideia de cada uma das fintechs. Eu vou começar pelo adiante, recebíveis. Acho que o grande destaque aqui para esse negócio é realmente assim, o potencial gigantesco desse mercado. Aqui a gente está falando de um mercado trilionário de emissão de notas fiscais no Brasil, ainda pouco explorado, por incrível que pareça. Não é um negócio novo, mas é um negócio que tem crescido muito nos últimos anos, e a gente vê um potencial enorme aqui, principalmente para pequenas e médias empresas. Hoje,
uma pequena parte só do crédito que essas empresas tomam no Brasil, elas são créditos baratos, né? São créditos inteligentes. Então, tem um potencial enorme aqui para a gente trabalhar. Para quem é empresário aqui, para quem tem pequena ou média empresa ou quem atua com essas empresas, sabe que a principal dor do empresário no Brasil é, de fato, acesso a crédito, né? Então, a Adiante ela tem esse propósito muito claro de trazer acesso a crédito de maneira mais inteligente, de maneira mais fácil, principalmente mais barata, para a pequena e média empresa, tá certo? E do ponto de vista, em relação, assim, do ponto de vista de oportunidade de negócio, eu tenho falado muito para o pessoal, se a gente tiver 1% de um mercado de trilhões, isso já vale alguma coisa, né? Então, é bastante interessante. Aqui, eu acho que a criação da Adiante foi em cima das dores de mercado, como eu comentei aqui, trazer um crédito, uma experiência digital, rápida, intuitiva, né, com muito uso de tecnologia, com uma robustez analítica de crédito. A gente acredita que tem muito espaço aqui para crescer e para a gente ser relevante na vida das pequenas e médias empresas, né. Alguns grandes números, a gente já fez mais de 400 milhões em concessão de crédito para esse segmento, né, e já passou pela plataforma em mais de 100 mil pequenas e médias empresas. Falando do PEER, o Paulinho falou bastante aqui da importância da distribuição, né? O Gustavo também comentou hoje cedo, junto com o Eric e Bernardo, da importância, né, de democratizar o acesso ao mercado de capitais, que tem muita chance de acontecer nos próximos 10 anos aqui no Brasil. Então, o PEER ele tem essa função estratégica dentro do grupo, que é fazer a distribuição digital dos ativos, né? E por meio de token, e isso é bastante possível, bastante viável. A gente já tem esse conhecimento dentro de casa instalado. O desafio aqui é como é que a gente traduz esse mercado, que é um pouco mais sofisticado, né, para o varejo, para uma base mais ampla da população, né? Então, esse vai ser o nosso grande desafio enquanto PEER, né? A gente vê aqui, no Brasil, a gente tem mais de 70 milhões de investidores, um volume bastante expressivo de gente que precisa aprender a investir melhor, né? A gente mostrou o vídeo aqui do PEER mais cedo, onde a gente fala, né, ninguém melhor para investir, né, para te auxiliar a investir do que você mesmo. Então, a gente acredita que é possível educar a população no Brasil e é possível dar acesso, né, para essa educação. O primeiro passo é dar acesso ao mercado, né? Isso já vem acontecendo de alguma forma. Você vê ali o que a gente destacou aqui nesse slide, né? O que a gente chamou de investimentos mais sofisticados, eles eram na casa de 3%, há alguns anos atrás, do total de investimento das pessoas físicas, e hoje já atinge cerca de 20%. Aqui estou falando de títulos, de operações de CRI, de CRA. À medida que a gente vai dar acesso a esse tipo de papel, a esse tipo de opção, as pessoas aderem, né? Passam a entender, passam a aderir. Então, totalmente focado para isso que o PEER vai trabalhar, né? A gente vê ali que tem quase R$1 trilhão ainda no Brasil, alocados em poupança. Então, tem uma oportunidade gigantesca aqui para a gente melhorar esse quadro no varejo e no que a gente chama de alta renda, tá? Acho que tem uma vantagem do PEER, que ele tem os ativos já dentro de casa e também tem toda a esteira de token, desde a estruturação até a distribuição, já bem avançada. Então, a gente tem praticamente tudo pronto para fazer a escala aqui desse negócio e crescer a nossa base de clientes, né? Então, basicamente essa mensagem. Eu tinha separado aqui um slide com o QR Code, não sei se pode ser colocado. Está aí? Ah, boa. Alguém aí tem telefone celular? Mostra aí para mim. Tira do bolso aí, vai. Quero ver.
queria que vocês testassem aí a plataforma, né? Pode apontar para a tela aí. Vocês vão ver o app, né, nas lojas, seja da Apple, seja Android, tá? E é muito interessante porque eu sou um cliente novo do Peer também, né? Entrei agora e passei a aprender muito sobre o mercado aqui, sobre esses papéis, usando a plataforma, tá? Então, você vai ter acesso ali a operações, né, papéis de títulos judiciais, precatórios, notas fiscais, com rentabilidades bem interessantes. E então fica aí o convite para vocês conhecerem mais a plataforma, tá? Acima de R$1 milhão a gente aceita qualquer valor, tá? Então, é tranquilo de investir, né? Mas brincadeiras à parte, essa é a ideia, é você poder acessar, né, investimentos que antes estavam disponíveis para investidores mais qualificados ou operações mais estruturadas a partir de praticamente qualquer valor. Então, essa é a grande ideia aqui. Então, a gente pode falar mais. E tem uma beleza aqui no negócio entre Adiante e Peer, que é a sinergia que tem entre as duas plataformas, né? São negócios independentes que vão crescer exponencialmente de maneira independente, mas eles se complementam, né? Porque a grande tese aqui é essa: você gera crédito de um lado aqui do Adiante, comprando direitos creditórios, né? Notas fiscais, com um bom crivo de crédito, e no mesmo dia a gente disponibiliza, né, passa por outro lado ali, disponibiliza esses papéis na plataforma para investidores terem acesso, né? Hoje, por exemplo, tudo que a gente faz de crédito no Adiante, a gente disponibiliza no Peer, vendido, né, praticamente na hora, assim, no mesmo dia. Então, a gente percebe que tem, de fato, uma atratividade interessante. Eu acho que é isso, a gente pode falar mais daqui a pouco. A gente vai abrir para perguntas, acho que vai ter um QR Code. Enquanto não abre, eu faço uma pergunta para cada aqui, só para aquecer. Acho que, primeiro, para o Marcos, né, Marcos? O que te motivou a optar por vir para cá, ao invés de seguir algum player mais tradicional que você podia fazer com tranquilidade, né, e que já tinha experiência nisso? Ah, legal. Bom, acho que, basicamente, 3 motivos muito simples, assim. Acho que a minha carreira nos últimos anos, como eu comentei, né, foi muito voltada para a transformação digital no mundo corporativo mais tradicional, empresas grandes, né. Me aproximei muito do ecossistema ali de inovação. Eu vi o surgimento de fintechs, dos bancos digitais, tudo isso acontecer pelo lado de quem apoiou esses novos entrantes. E isso despertou em mim um interesse muito grande de, em algum momento, passar para o lado mais empreendedor, estar mais próximo das fintechs, no sentido de construir, de fazer crescer. Então, acho que esse é o primeiro motivo. Eu sempre tive ali prestando atenção em quando fazer esse movimento e exatamente aonde. Então, já fazia parte dos meus planos essa movimentação. Mas acho que, dito isso, acho que o primeiro motivo, assim, eu me apaixonei pela tese aqui das fintechs, da Ventures, né, da GCB Ventures. Eu gostei muito do projeto no sentido de que une 2 mercados com potencial enorme, usando tecnologia totalmente inovadora. Então, essa é a primeira razão. Mercado de crédito de um lado, mercado de investimento do outro, se conectando por blockchain, por tecnologia nova. Em segundo, acho que até o Bernardinho falou de novo aqui, citando ele, quando você escolhe um projeto, a primeira pergunta que você faz é com quem, né? E fiquei muito impressionado com as pessoas do Grupo GCB, com a liderança, com os diretores, com o time. Acho que vale até abrir aqui, né, Gustavo? Eu não cheguei de uma vez, né? A gente foi se conhecendo aos poucos, gradualmente. Então, fiquei muito bem impressionado também com o time. Mas isso me motivou muito a fazer parte do grupo, tá? Mas, como eu disse, era um projeto já pessoal de me aproximar desse mundo mais empreendedor e ajudar fintechs
com projetos interessantes onde a minha experiência pudesse agregar. Para você, Xande, acho que uma pergunta até geral aqui, né? Na parte mais de bolsa, via carteira administrada, depois algumas coisas via fundo, a gente tem uma performance muito boa, né? De 2015 até a pandemia lá, sei lá, acho que acumulou 700%. E desde então são 3 anos bem sofríveis para o nosso desempenho. Como você enxerga o cenário para os próximos 12, 24 meses e o quanto esse afrouxamento monetário pode impactar ou não na estratégia? Bom, a nossa estratégia ela é muito voltada para o mercado local e ainda mais, né, em empresas menores, de capitalização menores, que são chamadas de small caps. Essas empresas, num cenário de aperto monetário, que vem ocorrendo desde 2021 e agora que começou esse afrouxo, elas sofrem notavelmente mais do que a média do mercado, né? Então, se você pegar uma empresa com uma capitalização baixa, de 1 bi a 5 bi, que muitas estão na nossa carteira, quando tem um aperto monetário, geralmente o crédito fica mais escasso para essas empresas, a taxa de juros sobe e o valuation delas cai natural por fluxo. Então a gente sofreu bastante desde 2021, assim como nós sofremos bastante de 2013 a 2015, que foi um cenário parecido em termos de taxa de juros, né? Naquela época o juros chegou a 14,25, até mais alto do que chegou agora nos 13,75, mas também aquele lá foi talvez o grande ponto da década passada de você fazer um investimento em bolsa, né? E geralmente são nesses momentos de aperto monetário que os ativos se depreciam e acabam surgindo oportunidades como que a gente está enxergando agora, né? Até o nosso drawdown mostra um pouco isso, né, do cenário atual. E o que eu enxergo para os próximos 12, 24 meses é uma tendência de reversão desse ciclo, né? A gente já até começou o início dos cortes, a gente teve um primeiro semestre muito bom no resultado do fundo, a gente teve 30% de performance no fundo, e agora no segundo semestre entregou um pouco por conta do aperto do Fed, que mantém ainda um tom mais hawkish, né, que é um tom mais duro no mercado. Então isso aí fez com que a gente devolvesse um pouquinho da rentabilidade do primeiro semestre, mas de sexta para cá o mercado deu um solavanco aí, um upside pelos dados que saíram lá fora, né, dados de emprego americano. E o que a gente enxerga para o ano que vem é que o Fed vai começar também o início do ciclo de corte de juros lá. E isso aí talvez seja o principal trigger que falta para a gente ter um desempenho relevante e estável na nossa bolsa, né? É claro que o fiscal também é muito importante, a gente fazer o nosso dever de casa. Não tem país que para de pé se gastar muito mais do que arrecada a médio e longo prazo, mas a gente enxerga que o Brasil está bem posicionado, tanto em termos econômicos quanto institucionais, né? No ano passado a gente teve uma discussão muito elevada, quase uma polarização muito grande entre partidos e ideologias, mas a gente viu que talvez o candidato que era um pouco mais temido pelo mercado ganhou e a nossa instituição Brasil continua em pé, né? Então isso aí é um ponto muito favorável que a gente enxerga. O que a gente está mais dependendo hoje, assim, para ter um ciclo positivo na Bolsa é essa estabilidade, esse afrouxamento monetário, digamos, não só no Brasil, que já iniciou, mas principalmente nos Estados Unidos, que talvez seja o país que dita o ritmo do mercado todo. Só para ficar aqui, perguntaram sobre o impacto fiscal, acho que aí vale você já respondeu. Quando você vê isso como risco, né, para a estratégia e para o mercado de risco como um todo? O fiscal assim, é o que a gente monitora de perto. A gente acredita que o Brasil, claro, ele flertou em um certo momento com uma irresponsabilidade fiscal, que foi ali no período da Dilma, né? Flertou não, ele cometeu uma irresponsabilidade fiscal, mas a gente conseguiu, de certa forma, via o nosso Congresso, minimizar as perdas ali e colocar o Brasil de volta nos trilhos, né? A gente teve um período complicado, que foi a pandemia, que o governo teve que, de certa forma, resgatar a nossa economia e isso causou um certo instabilidade em termos fiscais, mas a gente enxerga que o Brasil é um país que tem capacidade de criar superávit, né? A gente tem um setor agro muito forte, a gente tem
commodities, petróleo, minério de ferro, commodities agrícolas, e a gente tem uma energia limpa, assim, talvez dos países do G20 o país com mais energia limpa no mundo. E isso aí vai se traduzindo em um país mais investível do ponto de vista do gringo, né? Então, isso aí acaba, de certa forma, minimizando um pouco o fiscal a curto prazo. É claro que a longo prazo, o fiscal ele é um fator predominante, principalmente até se você pegar a correlação entre um dado fiscal ruim e um estresse na curva longa de juros, é uma correlação altíssima. Então, é um dado preocupante que a gente tem que monitorar, mas a gente enxerga o Brasil bem posicionado geopoliticamente, e isso pode ser um fator que vai compensar, talvez, aí um fiscal um pouco mais frouxo desse governo. Paulo, já para você, o pessoal está perguntando para explicar melhor a interação entre a parte de investimentos mais tradicional, mas até acredito ter mais a parte de CM com o PeerBR. Boa. Acho que quem está nesse mercado, tem algumas pessoas aqui que eu sei que estão nesse mercado de crédito, de DCM, que é essa estruturação de crédito, sabe que uma das principais dores que a gente tem é a distribuição disso, né? Você fica muito limitado a players que o fazem, muitos desses players têm seus mandatos, e aí é justo, podem olhar só dentro da sua caixa. E o PeerBR, ele vem justamente para trazer capilaridade para essa distribuição. Então, como o Marcos bem colocou aqui, é a acessibilidade a esse tipo de investimento que não existia agora para qualquer pessoa. Tem as limitações ali para o varejo de até 20 mil, enfim, mas já é algum valor para entrar nesse mercado, né? A gente falar de 20 mil para o varejo, qualificado e profissional são ilimitados. Então, acho que primeiramente é essa acessibilidade que tem na distribuição. E para quem atua no mercado de crédito, ter uma distribuição que pujante é importante, porque te permite fazer diversas operações e aproveitar diversas oportunidades também, né? Porque elas chegam a todo momento, vai depender do quanto você tem ali de bolso disponível para dar o firme, para de fato entrar naquela oportunidade de crédito. E o PeerBR agora, com a regulação que a gente entrou, de fato, a gente entra num ambiente regulatório, porque é meio por óbvio, mas que também começa a ser uma plataforma acessível ao institucional, que por todos os parâmetros que ele precisa seguir, ele precisa estar dentro de uma plataforma regulada. Isso também ajuda com que as nossas operações de crédito que a gente estrutura dentro de casa permite a gente colocar ela dentro do Peer e ela ser distribuída tanto para o varejo quanto para o institucional. Acho que o outro ponto, e esse também é muito importante, que é inclusive para a gente, onde a gente vê mais valor aqui, é o quanto a gente consegue eliminar de custo via o PeerBR. Então, também é uma sinergia muito grande, porque uma operação do mercado de capitais tradicional, ela é bastante custosa em todos os players que precisam atuar para que você consiga colocar essa operação de pé. E aí eu estou falando de depositária, eu estou falando de legal opinion, enfim, agente fiduciário. É uma infinidade de players que o arcabouço regulatório exige e que o PeerBR agora, via uma instrução da CVM, consegue eliminar e consegue baratear muito. Então, antes, comum no mercado falar que se a operação é abaixo de 10, 15 milhões, putz, eu nem olho porque não faz sentido, agora começa a fazer bastante sentido olhar essa operação e colocá-la no mercado de capitais tradicional e colocá-la para distribuição via um termo de securitização conhecido, via um CRI, via um CRA. Então, acho que a maior interação que a gente tem hoje e na área de operações estruturadas com o PeerBR é que o PeerBR deu um horizonte de distribuição e de profundidade de bolso muito maior do que o que a gente enxergava antes, incluindo, óbvio, a velocidade, né? Que agora, como a gente está falando de tecnologia, registro em blockchain, basicamente em um mês eu consigo colocar uma operação de pé, algo que também no mercado tradicional a gente está falando de pelo menos 90 dias. Bom, acho que tem duas perguntas que fazem para mim, onde eu enxergo a GCB em 10 anos e se a GCB está se preparando para se tornar uma instituição bancária. A instituição bancária provavelmente não, né? Porque tudo na vida tem os prós e os contras. Acho que os contras de você ter uma instituição bancária, eles continuam os mesmos, né? Muito capital regulatório envolvido, excesso de burocracia, Banco Central no seu cangote.
uma estrutura, uma infraestrutura tecnológica razoavelmente cara, né? Então isso não mudou muito. Agora os benefícios eles estão cada vez menores e menos óbvios, né? Porque basicamente o que a gente quer fazer como GCB é poder emprestar dinheiro, captar dinheiro que é a matéria-prima para emprestar mais, investir o dinheiro dos outros via fundos, dar consultoria. Hoje em dia não tem nada disso que a gente precisa de um banco, né? Antigamente, para você emprestar dinheiro, o pessoal crescia e geralmente ia para banco. Hoje, com esse negócio de gestora de crédito, de FDIC, de a figura da CEP, né, outras figuras que o Banco Central liberou para você poder fazer empréstimo de dinheiro sem ser banco, tornam menos óbvias o motivo de você obter uma licença bancária. Acho que o único motivo seria você pode tomar mais riscos que se quebrar o governo te salva. Acho que tirando isso, está cada vez menos óbvio você ser de fato um banco, né? Acho que todo mundo quer a tese de banco sem ser banco, né? Que é o shadow bank, o sistema bancário paralelo, e eu acho que essa é a nossa tese, né? Não dá para escrever nada em pedra, as coisas mudam, mas acho que hoje a gente não vê aí na questão de somos pequenos, então vamos falar que não queremos. Não, realmente a gente não vê sentido ter uma licença bancária. Próximos 10 anos, acho que primeiro é escalar. Tudo que a gente falou aqui vai ser o foco dos próximos 2 anos. A gente não pretende abrir outras frentes de negócio, é basicamente escalar o que a gente está fazendo e gerar um volume de receita bem maior. A gente é uma casa que gosta muito de liquidez e no final da linha, como sócios, para ter liquidez, a gente precisa um dia fazer o IPO da empresa, né? Então a gente sempre comenta que a gente quer, isso gera liquidez para a gente, gera capacidade fácil de funding para a empresa vir fazer follow-on, etc. Bota em outro patamar, mas acho que a gente não tem tamanho e estrutura para isso, não dá para dar um passo maior que a perna, mas falando em 10 anos, eu acho que é algo realista e que vira e mexe a gente comenta. Então o IPO acho que seria algo que está no horizonte e licença bancária acho que zero, assim, não vejo sentido. Tem muita pergunta do Pier aqui, Marcos. Uma pergunta se a gente vê a possibilidade de ativos nacionais e internacionais negociados no Pier, e eu complemento a possibilidade de distribuir os ativos locais do Pier para o investidor estrangeiro. Olha, em última instância a resposta é sim, porque é uma das grandes belezas desse tipo de plataforma. Não tem limite geográfico em tese, né? Então o digital ele serve para isso, né? Então você pode atingir sim um mercado mais amplo. Por outro lado, eu não diria que esse deve ser o foco para os próximos anos aqui, os próximos 2 anos. Acho que o foco nos próximos 2 anos é realmente com aquelas operações que a gente já tem dentro de casa, né? A gente distribuir na plataforma aquilo que já está mais dentro do nosso core, que a gente tem um acesso, inclusive, mais barato, né? Então, acho que esse vai ser o caminho. Aqui tem 2 perguntas meio que na mesma linha, que é quais os planos, né, para aproveitar a oportunidade gerada pela licença de crowdfunding? Se tem um plano mais... Se alguma coisa mudou, estou até complementando aqui, alguma coisa com a licença mudou e se tem um plano voltado para isso? Perfeito. Aí sim, a licença mudou completamente o jogo para o Pier BR, porque isso tirou qualquer tipo de restrição da plataforma em termos de oferta e de expansão para o mercado como um todo, mercado que a gente quiser, né, atacar, né? Então, uma vez agora registrados pela CVM e autorizados pela CVM, a gente tem total condição de ofertar o Pier num mercado aberto, obviamente dentro de todo o contorno que foi colocado da regulamentação do crowdfunding. E a gente tomou um cuidado enorme de estar muito em compliant com isso tudo, né? Mas praticamente 15 dias depois da autorização, a gente já estava com a plataforma totalmente adequada e aderente às exigências, né? E isso mudou completamente o jogo para nós. Então, agora a gente vai de fato fazer um go-to-market da plataforma. Tem uma base já que a gente olha com muito carinho, já existente dentro da plataforma, mas de fato a ideia é que a gente faça um movimento bem focado de crescimento, né? E isso deve acontecer agora em 2024 com uma intensidade alta.
O Xande até estava olhando o WhatsApp as perguntas que eu tinha anotado para complementar aqui, né? Você, a pessoa mais antiga aqui da GCB, né? Já tem 8 anos, até daqui a pouco a 9, né? 2014 lá, quando a gente estava na Berrine. A GCB mudou bastante, né? Você entrou quando a GCB estava deixando de ser uma consultoria para virar de fato uma empresa. O que você vê de principal diferença de lá até aqui, né? Já é quase uma década. O que você vê de grande mudança, assim? Bom, acho que são muitas, né? Acho que no começo ali a gente não tinha nem 5 pessoas, então você acabava tendo que bater o escanteio para a área cabecear. Você tinha que fazer um pouco de cada coisa ali no dia a dia, né? Atender cliente, fazer back-office. Então hoje a gente tem mais de 160 colaboradores, isso cria uma certa divisão de tarefas, de equipes, de processos, de governança entre as áreas. Então nesse sentido aí, acho que o principal sentido é a divisão assim de funções, né, que você acaba tendo mais especialidade no atendimento do cliente, no que ele quer, no produto, e também acho que o investimento massivo em tecnologia, né? No começo eu lembro que os primeiros investidores ali não tinham um sistema para o cliente ver a posição dele, então quando ele pedia o saldo dele, a gente calculava ali e mandava, era quase que um negócio no fio do bigode ali com o cliente. E aí em 2016 a gente começou esse processo de investimento em tecnologia, criamos a plataforma da securitizadora, né, que hoje os investidores conseguem acompanhar o saldo, solicitar resgate, fazer toda essa parte como se fosse um banco mesmo, e a partir disso a gente não parou de investir em tecnologia, né, e isso foi criando várias verticais dentro do grupo. Daí surgiu o Adiante, que deu a ideia ao Peer, e deu a ideia de criar uma área de DCM, que faz estruturação de produtos para institucional, produto investidor qualificado, e a gente depois foi para o Wealth Management. Então, essa ramificação de atividades, eu acho que foi um processo que foi acontecendo com o tempo. A cada ano a gente foi criando alguma coisa nova, e hoje a gente criou um ecossistema bem mais sofisticado do que era naquela época, né? Que basicamente a gente fazia uma consultoria em renda variável e fazia antecipação de recebíveis para empresas PMEs, digamos assim. Então acho que esse foi uma linha do tempo, assim, e a principal mudança, acredito que seja essa, a criação de um ecossistema mais robusto que acaba, de certa forma, beneficiando o investidor final. Também perguntam o que é crowdfunding, né, que a gente acho que falou bastante. Crowdfunding, na verdade, é uma plataforma de financiamento coletivo, porque, bom, acho que nem para todo mundo é óbvio, né, quando uma empresa, alguém vai captar dinheiro, você não pode sair captando dinheiro a roda, aí pedindo dinheiro de um monte de gente para investir na sua empresa do jeito que você quer, né? Quando você faz isso, você está na prática, fazendo uma oferta pública de investimento, e aí tem determinadas regras que você tem que seguir, e são regras muito custosas, e exige registro na CVM, contratação de um monte de player, etc. E aí, um tempo atrás, a CVM criou uma legislação que ela prevê a possibilidade de fazer uma plataforma de crowdfunding. Nessa plataforma, pequenas empresas podem solicitar financiamento lá, via participação societária ou dívida, e as outras pessoas podem investir. E aí, nessa plataforma, você não é obrigado a seguir um monte de rito que é custoso, né? Então, uma pequena empresa lá, ela consegue captar investimento. Todavia, tem tantas limitações que essas plataformas nunca foram muito para frente, né? Porque o cara só pode botar 20 mil no calendário, a empresa só pode faturar até X, só pode fazer uma emissão a cada 120 dias, um monte de regrinha que acho que ninguém viu aqui uma empresa de crowdfunding, nossa, bombar assim, né? Porque a norma não foi tão bem feita. Bom, recentemente houve algumas novas interpretações que permitiam a gente fazer instrumentos de dívida nessa plataforma que, na prática, você não ia ter mais a limitação da emissão. Não vou explicar muito tecnicamente, mas se você seguir certas regras que são fáceis de fazer, você pode, nessa plataforma, financiar uma empresa sem limite. Então, ela pode se financiar 100 milhões de reais, faz várias emissões de 15, né, que é o limite, mas pode se financiar com valores bem altos. Investidores qualificados não têm limite, então você tem um limite de 20 mil reais para investidor de varejo, mas qualificado é aquele que tem acima de 1 milhão de reais para investir, ou que tem qualquer certificação de mercado financeiro, ele já é considerado qualificado e ele pode investir sem limite. Então, com isso e alguns outros aprimoramentos, hoje você consegue, via essa plataforma de financiamento coletivo, financiar através de dívida várias empresas, praticamente sem limite de financiamento e de uma forma muito simples e barata. Então,
Porque quando você segue um rito normal, pô, só parecer do advogado é 80 mil, agente fiduciário, 50 mil. É tanto custo que você fazer um financiamento de 1 milhão, você pagou 30% de taxa, aí não dá. Mesmo com os juros do Brasil sendo exorbitante, ainda assim não dá para pagar. Com essa nova regulamentação, você não tem nenhum desses custos, então você consegue financiar a empresa por 1 milhão, porque você não tem custo fixo nenhum. Né? E é isso que a plataforma de crowdfunding de financiamento coletivo ela permite, e se você faz isso em blockchain, que é o caso do Peer, você tem ainda mais dispensas, na prática torna a emissão ainda mais barata, e é também usando o blockchain que você consegue fazer essas emissões sem limite na prática. Então, hoje, o Brasil permite que, via essa plataforma de crowdfunding, se financie empresas de uma forma muito simples e barata. Né? É por isso que a gente falou tanto do crowdfunding. Pode parecer óbvio, mas muito empreendedor sai captando dinheiro, mas se você fosse ver assim, nos termos da lei, quando uma startup vai captar dinheiro e manda apresentação para 120 fundos de venture capital, até um tempo atrás isso seria uma ilegalidade, né? Porque você está fazendo uma oferta pública. Hoje, para investidor profissional não tem esse limite, mas um tempo atrás tinha. Você vê como o Brasil é um país meio doido se você for ler ao pé da letra lei. E hoje as coisas evoluíram para que esses limites sem sentido não tenham mais, tá? E o crowdfunding permite isso. Aproveitando aqui as questões, Marcos, como que o Adiante ele consegue dar o crédito tão rápido e ao longo do tempo, qual o plano para sustentar, né? Qual que é o diferencial do Adiante para outros players que não conseguem? Aí até complementando, eu sei que não tem concorrente que faça o que a gente faz do jeito que a gente faz. E qual que é o principal diferencial para isso? Perfeito. Bom, primeiro acho que vale esclarecer, né? O Adiante ele não tem assim o objetivo, a pretensão de competir diretamente com grandes bancos ou operações onde você tem um foco ali, talvez em grandes empresas, né? Então, a gente consegue se diferenciar justamente porque a gente escolheu um segmento para atuar, de pequenas e médias empresas, que eu já trabalho em banco há muito tempo, ninguém conseguiu ainda atender esse pessoal, né? Então, a especialização, em primeiro lugar, faz diferença. A nossa robustez de crédito analítica, usando tecnologia, usando ciência de dados, ela permite que a gente transforme um processo que geralmente, né, ocorre em casas de FDIC, de uma maneira lenta, burocrática, a gente transforma isso em decisões em poucos segundos, né? Não vou citar o nome do banco, mas tem um banco grande brasileiro que faz esse processo, por exemplo, de antecipação de recebíveis, e para colocar um sacado novo para uma empresa que já trabalha com aquele banco, demora praticamente 2 semanas, 3 semanas. A gente está ajudando esse banco, colocando a nossa esteira lá, vai transformar isso em alguns segundos. Então, essa é a diferença, né? Agora, tem uma certa experiência nisso também. Negócios de crédito, eles requerem tempo para amadurecer. Então, aqui não é um negócio onde a gente vai crescer exponencialmente de um ano para o outro. No Peer, sim, a gente pretende fazer um crescimento mais acelerado na distribuição, né, e na captação aí de investimentos. Mas no lado de crédito, preciso fazer com muita cautela, né, e achar os caminhos certos de crescer. E caminho certo de crescer em crédito é você ter uma boa proposta de valor e um preço justo, adequado. Tá? Então, a pergunta de como a gente vai fazer para crescer tem a ver com esses pilares, né? Um dos pilares uma das formas de atingir essa característica no negócio é via parcerias. Então, eu acredito muito na avenida de parcerias para o crescimento do Adiante. Parceria com quem, né? Principalmente com plataformas que têm uma proposta de valor de gestão financeira mais ampla. Então, a ideia aqui é que a gente entre dentro do contexto mais natural de gestão financeira das empresas. Então, a gente tem um parceiro, por exemplo, que é um ERP digital, que é a Conta Azul, né? É bastante conhecida já no mercado. Então, a gente está dentro da plataforma da Conta Azul, que tem
muita informação sobre o fluxo de caixa das empresas, identifica a necessidade de crédito das empresas e usa o Addiante como braço de crédito, como braço financeiro, né? Então, essa é uma estratégia que eu acredito muito que a gente possa escalar por aí, né? Combinando, né, um bom produto com uma boa capacidade de analisar crédito usando tecnologia, porque tem muito dado disponível. E aí, para o Paulo, você falou da área de real estate e tal, mas até naquela lógica que a gente sempre tem de simplificar as coisas, né? Acho que tem muito investidor nosso que gosta do mercado imobiliário. Se você puder simplificar aí na prática, né? O que a gente vai fazer nessa vertical e o que vai ter de produto que o investidor pode botar na carteira? Boa. Simplificando, o que a gente vai fazer nessa vertical é dar crédito a incorporadoras. Então, fazer o que a gente sempre fez, que é dar crédito, entender bem onde a gente está pisando, qual a qualidade de garantia, então, e uma rentabilidade também adequada, e dar crédito para a incorporadora. A gente pretende atuar em toda a cadeia, então desde o início de obra até término de obra, mas no começo e até onde a gente vê o principal ponto da nossa tese é o início de obra, onde o incorporador médio precisa daquele financiamento para comprar o terreno, aprovar o projeto e aí sim entrar no plano empresário, financiar a obra, que aqui tem mais oferta de crédito para ele. Essa primeira etapa ainda é pouco assistida, então a gente consegue ter um yield mais alto e também, olhando por essa ótica, o risco é mais alto. E é aqui que entra a GCB fazendo o que sempre fez no crédito, que é ter uma equipe especializada em olhar esse risco, né? Então, entender muito bem das garantias, entender muito bem do projeto, não fazer o financiamento pelo financiamento, não estar exposto ao balanço da incorporadora, e sim ao projeto, ao fluxo de vendas, às aprovações para que aquilo seja necessário. Então, é quase um project finance mesmo, e atuar do lado do incorporador em toda a etapa. Talvez, e aqui, o que isso gera oportunidade de investimento. No final, a gente vai financiar o incorporador, esse dinheiro precisa vir de algum lugar, vão vir dos bolsos dos investidores, a gente financia esse incorporador a uma taxa legal e remunera no final do dia tanto os investidores quanto a própria GCB. Então, acho que, para entender bem, quando vocês passam em construções, enfim, em novos empreendimentos que vão ser levantados, sempre tem uma placa lá, financiado por tal, né? Então, basicamente, a gente espera que 2024 tenha bastante empreendimento financiado por GCB Investimentos. Eu acho que nessa linha de simplificar as coisas, para que todo mundo entenda, o que é o fundo quantitativo, Xande? Na prática, o que o fundo quantitativo faz? Um fundo quantitativo, de certa forma, ele é semelhante a um fundo discricionário, porque tem por trás a cabeça de um gestor, né? Normalmente, pode ser uma equipe de research ou um portfolio manager, e ele vai modelar qual que é a estratégia dele, então ele vai colocar no papel, via código, qual é o motor de decisão da estratégia. E a partir daquele momento, o próprio modelo vai executar a estratégia sem uma interferência humana assim, na tomada de decisão. Então é um fundo que a gente chama de sistemático, porque é como se fosse um sistema que executa a estratégia definida pelo gestor. Então, basicamente, eu acho que essa é a diferença de um fundo quantitativo para um fundo discricionário. É mais a parte da sistematização dos processos e tomada de decisão automática. E esse primeiro fundo ele vai investir em que mercado exatamente? Ele vai ser um fundo que vai arbitrar a curva de juros. Então, ele é um fundo que não toma risco direcional. Ele sempre vai estar travado ao longo da curva. Perfeito. Bom, tem só mais 5 minutos praticamente. Não tenho mais perguntas. Não sei se alguém quiser fazer uma última, senão a gente já termina aqui e vai para o coffee. Mas obrigado por presenciar mais uma palestra. Agora vai ter um coffee, aí depois tem o grande final aí com o Paulo Guedes. Obrigado, pessoal.